Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando a primeira vez, o meu nome é Rafael, esse aqui é o canal SafeBet, um canal especializado aí em falar sobre tudo dos investimentos esportivos, desde dicas ali para iniciante, para quem está começando, para ajudar a lucrar, até mesmo trazendo os melhores jogos dos dias, baseado nas minhas análises e nos meus palpites, beleza? Falando aí em palpite, na quarta-feira eu acabei deixando um palpite, pô galera, infelizmente deu red, se liga aí, o Botafogo fez até o papel dele, jogou muito bem pra cima do Vitória, conseguiu ainda vencer, mas o Bayer Leverkusen, cara, infelizmente foi sacolado pelo Atalanta, tomou 3-0, ficou sem o título e ainda perdeu aquela invencibilidade, né, de 51 jogos. Pô galera, infelizmente o Bayer Leverkusen não jogou nada e tomamos o red, mas seguimos, vamos pra cima e vamos para os palpites de hoje, beleza? Vem pra tela aí do computador. Bom galera, o primeiro jogo que eu vou deixar aqui pra vocês, ó, é lá na Suécia, é o jogo do Malmo contra o Kalmar. Galera, Malmo simplesmente é o líder do campeonato. Em 10 jogos ganhou 8, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 25 gols e tomou 6, vem jogando muita bola. No último jogo aí até empatou em 2-2 com o Haken, né, que é outro grande adversário. Vai enfrentar o Kalmar. Kalmar que é o 15º, é o vice-lanterna, em 10 jogos só ganhou 3, empatou 1 e perdeu 6, galera. Marcou 17 gols e tomou 19. Se a gente puxar aqui dentro de casa, o Malmo tá com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, marcou 9 gols e não tomou nenhum, uma campanha linda dentro de casa. O Kalmar já vem oscilando fora de casa, né? Como visitante em 5 jogos ele ganhou 2 e perdeu 3, marcou 8 gols e tomou 10, uma média legal aí de gols. Quando a gente pega aqui os últimos 5 jogos deles, vocês podem ver aqui ó, que o Malmo nos últimos 5 só perdeu um, que foi pro Elfsborg. Conseguiu ganhar 3 e empatou 1. Na verdade esse jogo aqui é jogo da Copa, né, contra o Djurgården, onde eles empataram em 1-1 e o Malmo levou nos pênaltis. Então a gente pode até contar como empate. O Kalmar já vem aqui oscilando um pouquinho, só conseguiu ganhar 2 dos últimos 5 jogos e também perdeu 2. Um detalhe importante aqui, galera, é o confronto entre eles. Pode ver que nos últimos 5 jogos foi 1-0. Só que não foi só pro Malmo. O Malmo conseguiu vencer aqui, ó, mas também teve vitória do Kalmar. Kalmar conseguiu vencer, ó, 2 dos últimos 5 jogos. Então foram 3 vitórias aí pro Malmo nos confrontos e 2 pro Kalmar nesses últimos 5 jogos. Então é algo aí que a gente tem que ficar de olho. É um confronto que nem sempre o Malmo consegue vencer. Só que dentro de casa, galera, o Malmo vem muito bem. São 5 jogos e 5 vitórias. Na verdade aqui, né, foi aquele empate com a vitória nos pênaltis. Então beleza, a gente pode contar como empate. E o Kalmar fora de casa, nos últimos 5 já perdeu 3. Vem muito mal fora de casa. Então aqui o que eu espero? Eu acredito muito aqui na vitória do Malmo. Levando em consideração esse retrospecto dele, né, dentro de casa, vem jogando muito bem. É um dos times aí favorito aí da Suécia. Gosto muito dessa vitória. Mas o que eu aconselho aqui para ficar mais safe é vocês levarem para ao vivo. O jogo vai ser às 2 horas da tarde. Então se você tiver condição de acompanhar o jogo, seria muito mais interessante, porque aí você conseguir ver, né, como é que tá o desempenho do Malmo em campo. Até porque não é um confronto tão fácil assim, né, como vocês puderam ver. Kalmar geralmente também consegue amarrar o jogo ali em 1-0 e conseguir vencer a partida. Uma outra dica bem interessante também seria o menos de 2,5 gols, mas aí se fosse para um bingo, entendeu? Porque ó, os últimos 5 jogos entre eles foi 1-0. Saíram até menos de 2 gols nas últimas 5 partidas deles. Só que nos confrontos, porque aqui nos últimos jogos de cada um deles tem saído bastante gols. Então seria como um formato de bingo, com um valor ali um pouco menor, entendeu? Só que o ideal aqui é acompanhar no ao vivo, ver se o Malmo tá indo para cima, se tá pressionando. Se tiver, vitória do Malmo é uma boa ideia, até porque vai pegar uma odd um pouco melhor. Que na Betano aqui tá pagando 1,24 aí no pré-live. Galera, o próximo jogo aqui que eu trago para vocês é nos playoffs de acesso à primeira divisão da Liga Francesa. É o jogo entre o Saint-Étienne contra o Rodez. Aqui é a semifinal. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá o sorteio, olha aí. O Saint-Étienne pega o Rodez e quem avançar aqui vai para a final contra o Metz. E aí sim, quem vencer essa final está na primeira divisão da Liga Francesa, então é um jogo importantíssimo. E o mais interessante aqui, galera, é que o Saint-Étienne tá como super favorito. Tá com uma odd aí na Betano de 1,90, enquanto o Rodez é super zebra com 4,10.
Só que se a gente for pegar aqui os últimos confrontos entre eles, nos últimos 5, o Saint-Étienne não conseguiu vencer o Rodez. E eles só jogaram essas 5 vezes aqui, o Saint-Étienne não ganhou nenhuma. Ou seja, esse favoritismo aqui pode ser alguma surpresa, mas é um jogo importantíssimo, então eu acredito muito que as duas equipes vão com força máxima para esse confronto. Como você pode ver aqui até no último confronto entre eles, que foi agora, esse mês, no dia 10, o jogo acabou em 1-1, com o Saint-Étienne abrindo o placar aí aos 79 minutos, o Rodez empatando aí com Rajotte, né? Eu acho que é assim que se fala o nome dele. E nas estatísticas aqui você vê que não foi um massacre. A posse de bola ficou bem disputada. A tentativa de gol nas finalizações foram 13 para o Saint-Étienne, 12 para o Rodez. Ou seja, um confronto aí que foi bastante disputado, né? Bastante justo. Então acredito que essa odd 4,10 aqui esteja pagando além da conta. Se a gente for vir aqui na Betano, uma coisa que me agrada muito é isso aqui, o handicap mais 1,5 para o Rodez. E aqui é o que? Ele não pode perder por 2 gols de diferença. Ainda mais se tratando de um jogo importante como esse, acredito muito que é uma linha muito segura. Porque se você for pegar aqui os últimos 10 jogos do Saint-Étienne, pegar aqui os jogos que ele venceu por 2 gols de diferença, teve esse jogo aqui contra o Grenoble, que estava no meio da tabela, né? Se a gente puxar aqui a classificação, a gente vê que é uma equipe que finalizou aí no meio da tabela. Teve um outro jogo aqui também, contra o Valenciennes, e um jogo contra o Bastia. Ou seja, dos últimos 10 jogos, ele só ganhou de 3 por 2 gols de diferença. Mas se a gente pegar o Rodez, ele só perdeu 2 jogos aí nos últimos 10. Faz uma campanha legal. Ele só perdeu por 2 gols de diferença contra o Annecy. Se a gente pegar aqui o Saint-Étienne dentro de casa, né, e puxar aqui os últimos 10, a gente pode ver que, para ele ganhar por 2 gols de diferença aqui, só aconteceu contra o Troyes e contra o Grenoble, mas aqui foi um amistoso, então eu nem considero. Então ele só ganhou por 2 gols de diferença aqui no campeonato contra o Troyes. Agora, quando a gente pega o Rodez fora de casa, ele só teve 2 derrotas também. E, nenhuma das duas ele perdeu por 2 gols de diferença, galera. E nos confrontos, como eu mostrei, ele nem chegou a perder para o Saint-Étienne. Então, eu acho que tem muito valor esse handicap mais 1,5 para o Rodez. Mesmo assim, é uma aposta também um pouco arriscada por se tratar de um jogo muito importante. Só que, os números não mentem. Baseado aqui nessas estatísticas que eu mostrei para vocês, acredito que esse handicap mais 1,5 para não perder por 2 gols de diferença aí a favor do Rodez, eu vejo muito valor. O próximo jogo aqui também é dos playoffs de acesso para a primeira divisão, só que aqui é da primeira divisão da Itália. O jogo aqui é entre Venezia contra o Palermo. Esse aqui é o jogo da volta. No jogo da ida, o Venezia já venceu por 1-0 e é a semifinal. Ou seja, quem avançar aqui entre Venezia e Palermo vai enfrentar Cremonese ou Catanzaro na final. E aí sim, o vencedor vai lá para a primeira divisão. Galera, Venezia já está aqui, né, com vantagem, né, por 1 gol de diferença, consigo ganhar por 1-0. Eu gostei também muito dessa cotação por Venezia aqui a 2,10, porque se vocês pegarem aqui, também os últimos 5 confrontos entre eles, você vê aqui que, Venezia ganhou por 1-0, Venezia ganhou por 3-0, aí o Palermo ganhou um jogo por 3-1, só que o Venezia ganhou por 3-2, Venezia ganhou por 1-0, ou seja, desses últimos 5 jogos aqui, Palermo só venceu um. Então, vejo muito esse favoritismo aí da Venezia, só que ela não precisa vencer, ela já está vencendo por 1-0, ela só precisa tentar segurar esse resultado. Então, uma coisa que eu gosto muito aqui, galera, é buscar a dupla hipótese para o Venezia, pagando uma odd de 1,32 aí. Aqui ele precisa vencer a partida ou empatar, não pode perder a partida, sendo que, como o primeiro jogo foi 1-0 para o Venezia, se ela perde o jogo por 1 gol de diferença, esse jogo
vai para as penalidades. Então o ideal aqui é a Venezia conseguir amarrar esse resultado ou até mesmo ampliar sua vantagem, né, indo para cima. Gosto muito dessa dupla hipótese aqui. Também, como eu falei, não é uma aposta assim muito segura, mas baseado aí nos últimos jogos entre eles, vejo muito valor aqui nessa dupla hipótese. A 1,32 dá para juntar com algum outro joguinho ali e fazer uma dupla aí de valor. Então, galera, tá aí, esses são os 3 jogos que eu trouxe aí para vocês. Vou deixar agora uma sugestão de entrada e também vou deixar um bingo aí para a gente tentar, né, dar uma alavancada. Galera, então a entrada que eu vou deixar para hoje é essa aqui, beleza? Eu quero a dupla hipótese para o Venezia. Aqui eu botei o handicap mais 0,5, que é a mesma coisa, só que tá pagando um pouquinho melhor. Dupla hipótese, né, ou dupla chance, tá pagando uma odd de 1,32 e o mais 0,5 tá pagando 1,33, por isso que eu fui no mais 0,5. É dupla hipótese para o Venezia, ele tem que vencer ou empatar a partida, que beleza, a aposta continua. E o handicap mais 1,5 para o Rodez. Aqui o Rodez não pode perder por 2 gols de diferença se não é red. Ganhou, green. Empatou, green. Perdeu por 1 gol de diferença, ainda é green. Não pode perder por 2 gols. Então é dupla hipótese para o Venezia, ganhar ou empatar. E handicap mais 1,5 para o Rodez, que é para ele não perder por 2 gols de diferença. Coloquei meio stake aí, galera, R$5. Porque são 2 jogos aí muito complicados, né? Jogos que valem aí a primeira divisão, né, dos seus respectivos países. Então é um jogo muito complicado. Mas deu uma odd de 1,72, vejo muito valor, gosto dessa operação. Deixar aqui um bingo aqui para vocês também, galera, uma tripla. O menos de 3 gols no jogo do Malmo contra o Kalmar, por causa dos últimos 5 jogos entre eles, que acabou 1-0 em todos. Quero um handicap mais 1 para o Rodez. Nesse caso aqui, ele continua não podendo perder por 2 gols de diferença. Só que se ele perder por 1 gol de diferença, anula essa entrada aqui e vai recalcular a odd. Então o Rodez precisa ganhar ou empatar a partida. Se perder por 1 gol, vai anular, né? Como eu falei. E o empate anula do Venezia, que é para o Venezia vencer o jogo. Se a partida terminar empatada, também vai anular essa entrada aqui. Deu uma cotação de 5,78. Repara aí que eu botei somente 1,50, galera, só o troquinho do pão mesmo, porque realmente é uma tripla aqui um pouco difícil de bater. Tem valor, mas é um pouco difícil de bater. Se você quiser seguir, beleza, fica aí a sugestão, mas a entrada principal é aquela dupla. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você for confiar, pegar essas operações, cara, mantenha a gestão, não atola, porque são jogos aí realmente bem difíceis, mas tem muito valor porque os números não mentem. Deixa o like aí para você também, né, me dar uma força, me ajudar, até como uma forma de agradecimento por esses palpites. Espero mesmo que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou desse vídeo, se você quer alguma sugestão, se você tem alguma sugestão. E claro, se inscreve aí no canal para me ajudar a continuar crescendo com esse trabalho, para continuar chegando a mais pessoas e também para me motivar. Valeu, é nóis!